Olhe para o mundo ao seu redor neste exato momento. O que você ouve? Você ouve um zumbido constante, uma cacofonia de milhões de vozes gritando simultaneamente, implorando por atenção, por um like, por um olhar de aprovação. Vivemos na era do ruído. Nunca na história da humanidade se falou tanto e se fez tão pouco. O homem moderno foi condicionado a acreditar que o anúncio da ação é tão valioso quanto a ação em si. Ele posta a foto do livro, mas não lê. Ele posta a foto na academia, mas não treina até a falha. Ele posta a frase motivacional, mas vive em depressão silenciosa. Ele se tornou um mestre do marketing da própria vida vazia. E você, em algum nível, foi infectado por esse vírus. Sinta a coceira na sua mão quando você faz algo minimamente produtivo e o impulso imediato de sacar o celular para mostrar ao mundo. Sinta o vazio que se instala quando ninguém aplaude o seu esforço medíocre. Essa necessidade de palco é a corrente que te prende à mediocridade. Enquanto você estiver ocupado narrando a sua vida, você não terá energia para vivê-la. Se você está cansado de ser um homem de projetos que nunca se tornam homens de legado, se você percebeu que a validação externa é uma droga barata que destrói a sua soberania e quer aprender o caminho dos gigantes que constroem impérios na escuridão, deixe o seu like agora. Esse gesto é o seu primeiro voto de silêncio estratégico. É o sinal de que você decidiu sair da plateia barulhenta e entrar nos bastidores da execução brutal. Vamos dissecar a tríade de aço. Estude, treine, cale-se. A premissa fundamental desta filosofia é que a energia se dissipa na fala. A física da realização é implacável. Você tem uma quantidade limitada de energia vital, de foco e de tempo a cada dia. Quando você fala sobre o seu objetivo, o seu cérebro libera uma dose prematura de dopamina. Ele sente a satisfação de ter feito, apenas por ter dito que faria. Isso é um curto-circuito biológico. Ao receber os parabéns antes da conquista, você mata a sua fome. O soberano entende que a fome é o combustível da caça. Ele preserva a tensão interna. Ele não fala sobre o livro que vai escrever, sobre a empresa que vai abrir ou sobre o corpo que vai construir. Ele mantém essa energia pressurizada dentro de si. E a única válvula de escape que ele permite é a ação massiva. O silêncio não é apenas a ausência de som, é a compressão da vontade. Quanto mais você cala a boca sobre os seus planos, mais explosiva se torna a sua execução. O mundo não precisa saber o que você vai fazer. O mundo precisa ser atropelado pelo que você fez. O inimigo que enfrentamos aqui é a cultura da vitrine. A Matrix de 2026 te convenceu de que, se não está na rede, não aconteceu. Isso é uma mentira projetada para transformar a sua vida em conteúdo para enriquecer plataformas. Quando você vive para a vitrine, você começa a tomar decisões baseadas no que é instagramável e não no que é estrutural. Você escolhe o treino que parece bonito, não o que te deixa forte. Você lê o livro que está na moda, não o que te torna sábio. Você molda a sua existência para o consumo alheio. O soberano pratica a existência subterrânea. Ele constrói as fundações do seu arranha-céu muito abaixo da superfície, onde ninguém vê, onde não há aplausos e onde a única companhia é a dor do esforço e a poeira da construção. Ele sabe que a altura do seu sucesso será diretamente proporcional à profundidade do seu trabalho invisível. Ele não quer parecer rico, forte ou inteligente. Ele quer ser, e o ser é forjado no escuro. Precisamos falar sobre a vulnerabilidade da exposição. Sun Tzu ensinou há milênios que seus planos sejam escuros e impenetráveis como a noite, e quando você se mover, caia como um relâmpago. Quando você anuncia os seus passos, você entrega o seu mapa aos seus inimigos, aos invejosos e, pior,
aos medíocres que tentarão te puxar para baixo com conselhos baseados nos medos deles. Ah, isso é muito arriscado. Você não acha melhor ir com calma? Essas frases são veneno. Ao se calar, você se torna um alvo móvel e invisível. Ninguém pode sabotar o que não sabe que existe. Ninguém pode colocar dúvidas em um plano que nunca ouviu. O soberano opera em modo fantasma. As pessoas veem o resultado final e chamam de sorte ou talento repentino, sem saber que aquilo foi gestado durante anos de silêncio absoluto. O mistério é a primeira camada da sua defesa. O silêncio é o escudo que protege os seus sonhos enquanto eles ainda são frágeis. Mas o silêncio, por si só, é vazio. Ele precisa ser preenchido por duas forças titânicas: o estudo e o treino. O estudo é a afiação da mente, o treino é a blindagem do corpo. O homem moderno é fraco porque ele é ignorante e mole. Ele consome lixo intelectual e alimenta o corpo com veneno e sedentarismo. Ele é uma presa fácil. A tríade de aço exige que você se torne um predador intelectual e físico. Você deve estudar não para passar em uma prova, mas para dominar a realidade. Você deve treinar não para ficar bonito na foto, mas para se tornar difícil de matar. Estude, treine, cale-se. Não é uma lista de tarefas. É um ecossistema de poder. O estudo te dá a direção, o treino te dá a força para caminhar e o silêncio garante que você chegue lá sem ser detido. Se você retira um desses pilares, o teto desaba. Um homem que estuda e cala, mas não treina, é um sábio frágil. Um homem que treina e cala, mas não estuda, é um bruto estúpido. Um homem que estuda e treina, mas não cala, é um tolo que desperdiça seu potencial buscando confete. O clímax deste diagnóstico é a percepção de que você fala, porque tem medo de estar sozinho com sua própria incompetência. O barulho é uma distração. Se você ficar em silêncio agora, sem celular, sem música e sem ninguém para conversar, o que sobra? Sobra a voz da sua consciência perguntando: o que você construiu de verdade? Essa pergunta dói, e para não sentir essa dor, você corre para o ruído. O soberano abraça essa dor. Ele usa o silêncio para realizar a auditoria brutal da sua própria vida. Ele olha para o espelho e admite: eu sou fraco, eu sou ignorante, eu sou falho. E a partir dessa admissão silenciosa, ele começa a trabalhar. Ele não promete mudar, ele muda. Ele não anuncia a nova fase. Ele mata a velha versão de si mesmo no porão e sobe as escadas como um novo homem. Neste primeiro bloco, destruímos a ilusão da validação e a cultura do ruído. Você entendeu que a sua fala é um vazamento de energia, que a vitrine é uma armadilha e que o mistério é a sua maior defesa. Você percebeu que a tríade de aço é a única via para a soberania real. O diagnóstico foi dado. Você tem sido um papagaio em um mundo de águias. Mas a partir de agora, o bico se fecha e as garras se afiam. Você está prestes a entrar no monastério da alta performance. No próximo bloco, vamos mergulhar no primeiro pilar: estude. Não o estudo escolar passivo e chato que te ensinaram, mas o estudo como guerra. Vou te ensinar a hackear o conhecimento, a construir uma mente estratégica e a usar a informação como munição letal. Vamos falar sobre como deixar de ser um consumidor de conteúdo para se tornar um arquiteto de ideias. Prepare-se para calar a boca e abrir os livros. A ignorância é uma escolha, e nós vamos revogá-la agora. O primeiro mandamento da tríade de aço é estude, mas não cometa o erro fatal de confundir estudo com escolarização. A escola foi desenhada no modelo prussiano do século XIX para criar operários obedientes e soldados que não questionam ordens. Ela não foi feita para criar imperadores. O sistema educacional te ensinou a memorizar fatos inúteis para vomitar em uma prova e esquecer no dia seguinte.
Ele te ensinou que existe apenas uma resposta certa e que ela está no gabarito do professor. Isso é a castração intelectual. O estudo do soberano é algo completamente diferente. É guerra de informação. Em 2026, a ignorância não é uma falta de oportunidade, é uma escolha de submissão. Se você não entende como o dinheiro funciona, você será escravizado pelos bancos. Se você não entende como a política funciona, será escravizado por demagogos. Se você não entende como a sua biologia funciona, será escravizado pela indústria farmacêutica e alimentícia. O estudo, para nós, é a aquisição agressiva das chaves que abrem as algemas da Matrix. Se você sente que a sua mente está enferrujada, cheia de trivialidades e incapaz de foco profundo, se você quer aprender a transformar o seu cérebro em uma arma de destruição em massa contra a manipulação, deixe o seu like agora. Você está prestes a entrar na biblioteca proibida da alta performance. Vamos aprender a ler para matar. O primeiro passo para o estudo soberano é o detox da obesidade mental. Assim como o corpo adoece com o excesso de açúcar, a mente adoece com o excesso de ruído. Você consome gigabytes de informação fragmentada todos os dias. Dancinhas, polêmicas, notícias irrelevantes, fofocas. Isso é junk food cognitivo. Ele te dá a sensação de estar informado, mas te deixa obeso de dados e anêmico de sabedoria. O soberano pratica a dieta da informação. Ele corta impiedosamente as fontes que não agregam valor estratégico. Ele entende que a atenção é um recurso finito. Para cada hora que você gasta rolando o feed, é uma hora que você não gastou estudando estratégia, finanças ou filosofia. O estudo real exige vazio. Você precisa limpar a mesa da sua mente para que possa estender os mapas da conquista. Pare de consumir conteúdo e comece a consumir conceito. Conteúdo é o que preenche o tempo. Conceito é o que estrutura a realidade. Um único livro de Marco Aurélio ou de Maquiavel vale mais do que 10 anos de notícias de portal. Vá direto à fonte. Beba da nascente, não do esgoto. A metodologia do soberano é o aprendizado just in time, na hora certa, oposto ao aprendizado just in case, por via das dúvidas, da escola. A escola te ensina a báscara, caso um dia você precise. O soberano identifica um problema real na sua vida e estuda obsessivamente para resolvê-lo agora. Você está quebrado? Estude vendas, contabilidade e investimento como se a sua vida dependesse disso. Porque depende. Você está fraco? Estude fisiologia, nutrição e biomecânica. Você está ansioso? Estude estoicismo e neurociência. O estudo deve ter uma aplicação imediata e violenta. Conhecimento sem execução é apenas masturbação mental. É o vício de se sentir inteligente sem produzir resultados. O soberano lê um capítulo e aplica um princípio. Ele transforma a teoria em prática antes que a tinta seque. Ele não é um intelectual de gabinete. Ele é um operador de campo que usa livros como manuais de instrução para desarmar as bombas da vida. Precisamos falar sobre a arqueologia do conhecimento. A Matrix sofre de cronocentrismo, a crença arrogante de que tudo o que é novo é melhor. Ela quer que você leia o best-seller da semana, o livro do guru do momento. O soberano faz o oposto. Ele busca o efeito Lindy. Se um livro é lido há 2000 anos, é provável que ele continue sendo lido por mais 2000. A verdade não envelhece. As leis da natureza humana, do poder e da hierarquia são as mesmas na Roma Antiga e no Vale do Silício. Ao estudar os clássicos, você hackeia o tempo. Você baixa o software mental dos maiores conquistadores da história e o instala no seu hardware. Você começa a ver os padrões. Enquanto a multidão se desespera com a crise atual, você sorri porque já viu esse filme acontecer em Atenas, em Esparta e na Revolução Francesa.
O estudo da história te dá a visão de raio-x. Você para de ver os eventos isolados e começa a ver as engrenagens da causa e efeito. Você se torna um profeta do passado. A ferramenta suprema do estudo soberano é o foco profundo, Deep Work. Em um mundo de distrações de 8 segundos, a capacidade de sentar em uma cadeira, em silêncio absoluto, e focar em uma única tarefa complexa por 4 horas é um superpoder. É assim que impérios são desenhados e obras-primas são criadas. A Matrix odeia o seu foco porque ele é a única coisa que ela não consegue monetizar. Quando você estuda em profundidade, você entra em um estado de fluxo, onde o tempo desaparece e a compreensão se expande. O soberano protege as suas horas de estudo como um cão de guarda. Ele desliga o celular, tranca a porta e avisa ao mundo que ele não está disponível. Ele entende que a superficialidade é o caminho da pobreza. Quem sabe um pouco de tudo não é pago por nada. Quem domina profundamente uma habilidade rara é o dono do mercado. O estudo não é um hobby para o fim de semana, é o seu trabalho principal. A sua mente é o ativo que imprime o seu dinheiro e garante a sua liberdade. Afie-a todos os dias, ou assista a se tornar cega e inútil. Mas o estudo não se limita aos livros, ele se estende à leitura de pessoas e ambientes. O soberano é um estudante da natureza humana. Ele observa a linguagem corporal, os tons de voz, as microexpressões. Ele estuda o que não é dito. Ele entende que cada interação é uma aula de psicologia. Ele analisa os jogos de poder nas reuniões, as seduções nas relações e as manipulações na mídia. Ele está sempre coletando dados. Por que ele disse isso? O que ela quer de verdade? Quem está ganhando com essa narrativa? Essa postura analítica o torna imune a golpes e mentiras. Enquanto os tolos reagem emocionalmente, o soberano disseca racionalmente. Ele estuda o tabuleiro antes de mover a peça. Ele sabe que a ingenuidade é um luxo que ele não pode pagar. O estudo constante o transforma em um estrategista frio, capaz de prever os movimentos do adversário 3 jogadas antes. O clímax do pilar Estude é a construção dos modelos mentais. Você não quer apenas acumular fatos, você quer construir uma treliça de modelos na sua cabeça. Estruturas lógicas que te ajudam a tomar decisões melhores. A lei de Pareto, 80-20, a navalha de Occam, a antifragilidade, os juros compostos, a seleção natural. Quando você tem esses modelos instalados, você não precisa pensar do zero a cada nova situação. Você aplica o modelo e a solução aparece. O estudo serve para construir essa caixa de ferramentas intelectual. O homem comum tem apenas um martelo, então ele trata tudo como um prego. O soberano tem um arsenal completo: bisturis, alavancas, microscópios e explosivos. Ele escolhe a ferramenta certa para o problema certo. Isso é inteligência real. Não é saber a capital da Moldávia, é saber como navegar no caos, como alocar recursos e como resolver conflitos. Entenda que o estudo é a sua vantagem competitiva injusta. A maioria das pessoas parou de estudar no dia em que saiu da faculdade. Elas estão estagnadas, operando com um software desatualizado há anos. Se você estuda 1 hora por dia, todos os dias, em 5 anos, você será um especialista nacional no seu campo. Em 10 anos, você será intocável. O tempo joga a favor de quem aprende. O estudo é o juro composto da sabedoria. No início, a diferença é imperceptível, mas com o tempo, a brecha entre você e a massa se torna um abismo intransponível. Eles não conseguirão entender como você pensa, como você age e como você vence. Eles chamarão de sorte. Você saberá que foi a disciplina silenciosa de devorar conhecimento enquanto eles dormiam. Neste segundo bloco, estabelecemos as regras do engajamento intelectual. Você entendeu que a escola te falhou, que a informação inútil é veneno,
e que o foco profundo é a sua arma nuclear. Percebeu que deve estudar para resolver problemas reais e usar a história como mapa. A sua mente agora está sendo preparada para ser o centro de comando da sua vida. Mas lembre-se, uma mente afiada em um corpo fraco é uma tragédia. Um general brilhante que não consegue marchar com as suas tropas será deposto. O intelecto precisa de um veículo capaz de sustentar a sua vontade. É hora de sair da cadeira e entrar na arena de ferro. No próximo bloco, vamos para o segundo pilar: treine. Não estamos falando de fitness ou de ficar em forma para o verão. Estamos falando da construção de uma armadura de carne. Vou te explicar por que a força física é a base da autoridade masculina, como a dor voluntária purifica o espírito e por que um corpo fraco é um convite à escravidão. Prepare-se para o suor, para o sangue e para o ferro. A mente desenha o mapa, mas é o músculo que faz a travessia. Saímos da biblioteca e agora entramos na forja. O segundo mandamento da tríade de aço é treine. Mas antes que você pense em wellness, verão ou estética, deixe-me ser brutalmente honesto. A sua barriga, os seus ombros caídos e a sua falta de fôlego não são apenas problemas de saúde. São sinais visuais de um caráter negligente. Em 2026, o corpo não é apenas o veículo da mente, é o seu currículo mais honesto. Você não pode comprar um peitoral blindado, você não pode herdar braços fortes e não pode roubar um sistema cardiovascular de elite. O corpo é o único lugar onde a meritocracia é absoluta. Ou você faz o trabalho, ou você não tem o resultado. Não existe jeitinho, não existe atalho e não existe negociação com a gravidade. Quando você entra em uma sala, o seu físico fala antes que a sua boca abra. Se você é mole, fraco e negligenciado, você está gritando para o mundo que não tem disciplina, que não respeita a si mesmo e que é incapaz de suportar a dor em nome de um objetivo. O soberano entende que a força física é o alicerce da autoridade. Sócrates já dizia há milênios: é uma desgraça para um homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força de que o seu corpo é capaz. Se você está cansado de habitar um corpo que te envergonha, um corpo que falha diante do menor esforço e que sinaliza submissão a todos os predadores ao redor, se você quer construir uma armadura de carne que proteja a sua mente e intimide a mediocridade, deixe o seu like agora. Você está prestes a descobrir que o ferro não mente. Vamos aprender a filosofia da dor construtiva. A premissa central do treino soberano é a capacidade de violência e proteção. O homem moderno foi domesticado para ser inofensivo. Ele acredita que ser pacífico é uma virtude, mas ser inofensivo não é ser pacífico, é ser indefeso. Um homem que não é capaz de exercer força física, que não sabe lutar e que não consegue carregar um peso real, é apenas uma vítima esperando a vez. A virtude reside em ser um monstro capaz de destruição, mas que escolhe, através da disciplina, manter a espada na bainha. O treino na tríade de aço tem um objetivo funcional: tornar você difícil de matar e útil em uma crise. Você não treina para tirar selfies no espelho. Você treina para carregar a sua família para fora de um incêndio. Você treina para não ser um fardo para os outros quando envelhecer. Você treina para que, se o mundo civilizado colapsar por 5 minutos, você seja o predador e não a presa. O soberano levanta peso pesado, corre distâncias longas e aprende a arte do combate, jiu-jitsu, boxe, muay thai, porque ele sabe que a civilização é uma camada fina de gelo sobre um oceano de caos. A força física é o seu colete salva-vidas. Precisamos falar sobre a terapia do ferro. O ginásio é o único lugar no mundo moderno onde a dor é justa. A Matrix mente para você o tempo todo. A mídia mente, os políticos mentem, até os seus amigos mentem para não ferir seus sentimentos.
Mas 200 quilos no chão são sempre 200 quilos. O ferro não se importa se você teve um dia ruim, se você é rico ou se você acha que merece levantar. Se você for fraco, o peso te esmaga. Essa honestidade brutal é o antídoto para a arrogância e para a vitimização. O treino ensina a humildade radical. Você aprende que o progresso exige sacrifício. Você aprende que o fracasso é parte do processo. Você aprende a respeitar o processo. Quando você se coloca voluntariamente sob uma carga que quase te quebra, você está treinando o seu espírito para suportar a pressão da vida. Um homem que desiste na última repetição porque está queimando é o mesmo homem que desistirá do seu negócio na primeira crise ou do seu casamento na primeira briga. Como você faz uma coisa, é como você faz todas as coisas. O soberano usa o treino para calejar a mente. Ele busca a falha muscular não como um erro, mas como um destino. É lá, no limite do que é possível, que a sua nova versão é forjada. A dimensão biológica do treino é a reconquista da hormonalidade. Vivemos em um ambiente estrogênico. A comida processada, os plásticos, o sedentarismo e o estresse crônico estão destruindo a testosterona masculina. Temos uma geração de homens com níveis hormonais de idosos de 80 anos. Um homem com testosterona baixa é um homem deprimido, ansioso, sem ambição e avesso ao risco. Ele é biologicamente programado para ser um servo. O treino de força intenso e o sono de qualidade são as únicas formas naturais de reverter essa castração química. Quando você agacha com peso, quando você luta, quando você sprinta, você sinaliza para o seu DNA que você é um caçador, um guerreiro, um homem que precisa de potência. O corpo responde inundando o seu sistema com a química da conquista. A testosterona não é apenas sobre músculos. É sobre a vontade de vencer, a clareza mental e a postura de liderança. O soberano treina para manter a sua química em estado de guerra. Ele se recusa a ser neutralizado pela conveniência moderna. O treino também é a cura para a desconexão mente-corpo. A Matrix quer que você viva como um cérebro em uma cuba, consumindo digitalmente e atrofiando fisicamente. Isso gera uma angústia existencial profunda, porque somos animais biológicos projetados para o movimento. Quando você passa o dia sentado e a noite deitado, a sua energia estagnada vira neurose. O treino é o aterramento. É o momento em que você sai da nuvem de pensamentos e volta para a realidade bruta da respiração, do suor e da dor. O soberano usa o treino como meditação ativa. Durante aquela hora de ferro, os problemas do trabalho, as notificações e as opiniões alheias desaparecem. Só existe o peso e a sua vontade de movê-lo. Esse silêncio mental é restaurador. Você sai do ginásio não apenas cansado, mas purificado. A ansiedade é queimada no altar do esforço. Um corpo exausto pelo treino é o berço de uma mente tranquila. Mas cuidado com a armadilha da vaidade estéril. A tríade de aço não apoia o fisiculturismo narcisista, onde o homem passa mais tempo se depilando e escolhendo filtros do que levantando peso. Isso é apenas outra forma de escravidão à matrix da imagem. O soberano busca a estética da eficiência. Um corpo forte é bonito por consequência, não por objetivo primário. O objetivo é a performance, a longevidade e a letalidade. O seu corpo deve parecer perigoso, não decorativo. Ombros largos, costas densas, pernas poderosas e um aperto de mão que esmaga. Esses são os sinais universais de um homem que pode impor a sua vontade ao mundo físico. A vaidade te torna frágil, pois você depende do espelho. A funcionalidade te torna antifrágil, pois você depende apenas da sua capacidade. Treine como um atleta de combate, não como um modelo de passarela. O clímax do pilar treine
é a compreensão de que o corpo é a sua propriedade privada suprema. O governo pode taxar o seu dinheiro, o banco pode confiscar a sua casa, a cultura pode cancelar a sua reputação. Mas ninguém pode confiscar os seus levantamentos terra. Ninguém pode taxar a sua capacidade cardiovascular. Ninguém pode roubar a sua faixa preta. A sua força é o único ativo que é verdadeiramente seu, intransferível e inalienável. Enquanto você tiver um corpo forte e uma mente afiada, você pode perder tudo e reconstruir tudo novamente. O soberano cuida do seu corpo com o zelo de quem cuida da sua única fortaleza. Ele não coloca lixo para dentro, comida ruim, álcool, drogas, porque ele não vandaliza o seu próprio templo. Ele treina mesmo quando está cansado, doente ou desmotivado, porque a manutenção da fortaleza não depende do clima, depende da disciplina. Entenda que a dor é o preço da liberdade física. Se você não pagar o preço da dor do treino hoje, pagará o preço da dor da doença amanhã. A conta sempre chega. O soberano escolhe a sua dor. Ele prefere a dor do ácido lático e dos calos nas mãos do que a dor da cama de hospital e da dependência de remédios. O treino é o seu seguro de vida contra a decrepitude. Enquanto os seus pares estiverem se arrastando aos 40 anos, cansados e doentes, você estará no auge da sua potência, pronto para conquistar novos territórios. A longevidade soberana não é viver muito, é viver muito com capacidade de ação. É morrer em pé, como um carvalho antigo, e não apodrecer deitado como um vegetal. Neste terceiro bloco, forjamos a sua armadura de carne. Você entendeu que a força é uma obrigação moral, que o ferro é o juiz da verdade e que a testosterona é o combustível da soberania. Percebeu que a estética é consequência da função e que o corpo é a sua propriedade inalienável. O seu físico agora está alinhado com o seu intelecto. Você é uma mente afiada dentro de uma máquina de guerra. Mas uma mente brilhante e um corpo forte podem ser destruídos por uma única fraqueza, a boca aberta. A energia acumulada precisa ser contida para se tornar explosiva. No próximo bloco, vamos para o terceiro e último pilar, o mais difícil de todos: cale-se. Vou te explicar por que o silêncio é a forma mais alta de inteligência, como a fala excessiva destrói os seus planos e por que você deve operar nas sombras até que o cheque-mate seja inevitável. Prepare-se para aprender a arte do mistério e da contenção estratégica. O leão não ruge quando caça. Ele ataca em silêncio. Você afiou a sua mente com o estudo e forjou o seu corpo com o treino. Você é uma máquina de potencial latente. Mas agora você enfrenta o inimigo mais insidioso de todos, o seu próprio ego, desesperado por aplausos. O terceiro mandamento da tríade de aço é cale-se. Em um mundo onde todos vomitam os seus pensamentos, sentimentos e planos em tempo real nas redes sociais, o silêncio tornou-se o superpoder definitivo. O homem comum não consegue guardar um segredo, especialmente se esse segredo for sobre o seu próprio sucesso. Ele sente uma coceira incontrolável de contar ao amigo, à namorada ou à internet que grandes coisas estão por vir. E é exatamente nesse momento que ele perde. O soberano entende que a boca fechada é o cofre do poder. Se você fala, você dissipa. Se você fala, você entrega munição. Se você fala, você convida a energia do caos para dentro da sua ordem. Se você está cansado de ver os seus projetos murcharem depois de anunciá-los, se você quer aprender a criar uma aura de mistério e respeito que faça com que as pessoas pensem duas vezes antes de cruzar o seu caminho, deixe o seu like agora. Você está prestes a aprender a arte do silêncio tático. Vamos fechar as comportas e deixar a pressão subir. A primeira razão para se calar é puramente biológica e psicológica. Como discutimos no início, o cérebro humano é falho.
Quando você anuncia a sua meta, vou perder 10 quilos, vou abrir uma empresa, vou escrever um livro, o seu cérebro libera dopamina, o hormônio da recompensa. Ele te dá a sensação de realização antes do trabalho ser feito. Isso é o que chamamos de saciedade prematura. A tensão interna, aquela fome visceral necessária para acordar às 4 da manhã e fazer o trabalho sujo, é aliviada. Você trocou a glória da conquista real pelo prazer barato da validação social imediata. O soberano nega essa dopamina barata. Ele mantém o plano em segredo absoluto para preservar a atenção. Ele usa a vontade de contar como combustível para fazer. Ele só permite que o mundo saiba quando o resultado já é irrevogável. Quando você vê o soberano, o trabalho já está feito. Não há promessas, apenas fatos consumados. A segunda razão é a proteção contra a sabotagem e a inveja. Não seja ingênuo. A maioria das pessoas ao seu redor quer que você vá bem, mas não melhor do que elas. Esse é o limite oculto da amizade medíocre. Quando você compartilha uma ambição grande, você aciona as inseguranças de todos que te ouvem. Eles começam a projetar os medos deles em você. Isso é arriscado. Você não tem experiência. O mercado está ruim. Essas palavras são sementes de dúvida. Se você as ouvir com frequência suficiente, elas começarão a brotar na sua mente. Além disso, existe a sabotagem ativa. Se ninguém sabe qual é o seu próximo movimento, ninguém pode montar uma defesa contra ele. Sun Tzu ensinou: haja como uma donzela tímida no início e o inimigo abrirá a porta. Depois, seja como uma lebre veloz e o inimigo não poderá te alcançar. O sigilo operacional é a base de qualquer campanha militar vitoriosa. A sua vida é uma guerra por soberania. Trate os seus planos como segredos de Estado. O elemento surpresa é o multiplicador de força do homem inteligente. Precisamos falar sobre a assimetria de informação. Em qualquer negociação, conflito ou interação social, quem sabe mais, ganha. Quem fala muito, entrega informação. Quem ouve, colhe informação. O falador é um livro aberto. Suas fraquezas, desejos e medos estão expostos. O homem silencioso é uma caixa preta. Ninguém sabe o que ele está pensando, qual é o seu próximo passo ou qual é o seu limite. Isso gera medo e respeito. O desconhecido é intimidador. Quando você entra em uma sala, estuda o ambiente e fala apenas o necessário, você cria um vácuo que os outros tentam preencher com a própria ansiedade. Eles começam a tentar te agradar, a te dar informações, a buscar a sua aprovação. O silêncio inverte a dinâmica de poder. Você deixa de ser aquele que busca atenção e passa a ser o juiz silencioso da sala. O soberano usa o silêncio como uma arma de interrogação passiva. Ele deixa o silêncio pesar até que a verdade do outro venha à tona. O silêncio também é a cura para a incoerência. Quantas vezes você disse que faria algo e não fez? Cada vez que isso acontece, a sua palavra perde valor. Você se torna um falastrão. A sua reputação é corroída, não pelo que você fez de errado, mas pelo que você disse que faria certo e falhou. O soberano segue a regra de ouro: prometa menos, entregue mais. Ou melhor, não prometa nada, apenas entregue. Se você nunca anuncia o que vai fazer, você nunca pode ser chamado de mentiroso ou fracassado se mudar de rota. Você mantém a flexibilidade estratégica. O silêncio protege a sua honra. Quando um homem que raramente fala faz uma promessa, o mundo para ouvir, porque sabe que aquela palavra é lastreada em ouro, não em vento. A escassez das suas palavras aumenta o valor delas. Se você quer que a sua voz tenha peso de lei, pare de desperdiçá-la em futilidades. A prática do cálice estende-se também às suas opiniões. A Matrix quer que você tenha uma opinião sobre tudo: política, guerras distantes, vida de celebridades.
Ela quer que você entre na arena do debate público e gaste a sua energia brigando com estranhos. O soberano pratica a indiferença seletiva. Ele não tem opinião sobre o que não afeta a sua missão. E mesmo sobre o que afeta, ele guarda a sua posição estratégica. Ele não revela as suas cartas políticas, financeiras ou emocionais, a menos que isso lhe traga uma vantagem tática clara. Ele entende que, em um mundo polarizado, ser um mistério permite que ele navegue por diferentes tribos sem ser capturado por nenhuma. Ele é um diplomata do seu próprio interesse. Ele deixa os tolos gritarem e se destruírem enquanto ele caminha silenciosamente pelos escombros, recolhendo os espólios. O clímax deste pilar é a aura de mistério. O carisma real não vem de ser o palhaço da turma, mas de ser o enigma. Pense nos personagens mais icônicos da ficção e da história. Eles falam pouco. O poderoso chefão, os estoicos, os samurais. O silêncio sugere profundidade. Mesmo que você esteja inseguro, o silêncio faz parecer que você está calculando. Ele te dá o benefício da dúvida. As pessoas projetam inteligência no homem calado. Use isso a seu favor. Torne-se imprevisível. Quando ninguém sabe o que esperar de você, você tem a liberdade total de se reinventar a qualquer momento. A Matrix não consegue categorizar o que ela não consegue decodificar. O silêncio é a sua camuflagem definitiva. Para aplicar isso hoje, inicie o jejum verbal de 24 horas. Tente passar um dia inteiro falando apenas o estritamente necessário para a sua sobrevivência e trabalho, sem opiniões, sem fofocas, sem narrar o seu dia. Você sentirá uma pressão física na garganta. É a ansiedade tentando sair. Segure, observe essa energia acumulando. Canalize essa energia para o seu estudo e para o seu treino. Você descobrirá que ao final do dia terá produzido o dobro e estará com a mente mais clara. O silêncio limpa o ruído interno. Ele permite que você ouça a sua própria intuição, que antes estava abafada pela sua própria voz. Neste quarto bloco, fechamos a trindade. Você entendeu que o silêncio não é passividade, é contenção estratégica de energia. Percebeu que falar dos seus planos é sabotagem biológica e que o mistério é a base do poder social. Agora você tem as 3 armas: uma mente afiada pelo estudo, um corpo blindado pelo treino e uma boca selada pelo silêncio. Você é uma fortaleza completa, mas uma fortaleza precisa de um comandante e de um código de honra perpétuo para não cair em ruínas com o tempo. No próximo e último bloco, vamos consolidar tudo no protocolo da tríade de aço. Vou te entregar a rotina diária, que integra esses 3 pilares em um estilo de vida sustentável, o juramento de compromisso com a excelência e a visão de longo prazo para quem escolhe o caminho da soberania. Vamos falar sobre como viver como um fantasma para o mundo e como uma lenda para os seus resultados. Prepare-se para o selo final. A brincadeira acabou. A era da execução silenciosa começou. Você atravessou o deserto da mediocridade. Você aceitou que a sua ignorância era uma escolha e começou a afiar a mente com o estudo. Você olhou para a fraqueza do seu corpo com nojo e decidiu forjar uma armadura de carne com o treino. Você percebeu que a sua boca aberta era o ralo por onde a sua energia escapava e costurou os lábios com o fio de ouro do silêncio. Agora, você possui as 3 armas necessárias para conquistar qualquer território em 2026. Mas ter as armas não é o mesmo que saber usá-las em uma guerra de trincheiras que dura a vida inteira. A maioria dos homens que começam este caminho desistem na 3ª semana. A motivação acaba, o frio aperta, o peso parece mais pesado e o silêncio se torna ensurdecedor. Eles voltam para o conforto do ruído, da comida lixo e da ignorância. Para que você não seja mais uma estatística de fracasso, você precisa integrar esses 3 pilares não como tarefas, mas como a sua própria identidade.
Você não faz a tríade, você é a tríade. Para garantir essa consistência, você deve instituir o protocolo diário do soberano. Este é o algoritmo de operação da sua nova vida. Se você está pronto para assinar o contrato vitalício com a excelência e quer viver como uma lenda invisível que molda a realidade a partir das sombras, deixe o seu like agora. Este é o selo final. A porta da cela está aberta. Cabe a você caminhar para fora. A base do seu protocolo diário começa na alvorada silenciosa. O homem comum acorda e imediatamente se entrega ao mundo. Ele pega o celular, vê as mensagens, lê as notícias. Ele já começa o dia reagindo, perdendo a soberania. O seu protocolo é diferente. Você acorda e mantém o cálice. Nenhuma palavra, nenhuma tela. A primeira hora é sagrada. Você usa esse silêncio para a hidratação e para o preparo mental. Em seguida, você entra no treino. Não importa se você está cansado ou se está chovendo. O treino matinal é o sinal que você envia para o seu cérebro de que a parte difícil do dia já foi vencida. Você carrega o peso, você corre, você luta, você coloca o corpo em estado de alerta. A testosterona sobe, o cortisol de estresse baixa, a mente clareia. Quando o mundo dos homens comuns está acordando para tomar café com açúcar e reclamar da vida, você já venceu a batalha contra a sua própria biologia. Você já é mais forte do que era ontem. Após o treino, você entra no bloco de estudo tático. O seu corpo está desperto, o sangue está oxigenando o cérebro. É a hora de ouro para o foco profundo. Em vez de abrir e-mails e responder demandas alheias, você dedica 90 minutos para aprender algo que te tornará mais rico, mais sábio ou mais habilidoso. Pode ser uma nova língua, uma estratégia de mercado, filosofia estoica ou programação. Você estuda com a voracidade de quem precisa decifrar um código para salvar a própria vida. Você não apenas lê. Você anota, você esquematiza, você planeja a aplicação. Esse bloco de estudo matinal garante que, aconteça o que acontecer no resto do dia, você já evoluiu intelectualmente. Você depositou moedas de ouro no cofre da sua mente. A soma desses 90 minutos diários, ao longo de uma década, é o que separa o gênio do idiota. Durante o dia, no campo de batalha do trabalho e das relações, você aplica o cálice operacional. Enquanto todos ao seu redor estão em pânico, fofocando, reclamando da política ou narrando seus problemas pessoais, você observa. Você se torna um buraco negro de informação. Tudo entra, nada sai. Você ouve as intenções dos seus chefes, as fraquezas dos seus concorrentes e os desejos dos seus clientes. Você fala apenas o necessário para mover as peças a seu favor. A sua economia de palavras te dá uma aura de autoridade. As pessoas começam a buscar a sua aprovação porque você não a distribui de graça. Você não anuncia os seus projetos paralelos. Você não conta quanto dinheiro ganhou. Você não reclama do cansaço. Você é uma máquina de execução silenciosa. O seu silêncio é o escudo que protege o seu foco das distrações do ambiente. À noite, você realiza a manutenção da tríade. Você revisa o que aprendeu, estudo. Você nutre o corpo com comida de verdade para recuperar o dano do treino. E você se prepara para o sono em silêncio, desconectando-se da matrix digital. O sono não é passividade, é a reconstrução da arma. É durante o sono que o músculo cresce e a memória se consolida. O soberano protege o seu sono como protege a sua conta bancária. Ele entende que um homem privado de sono é um homem burro, fraco e falastrão. A disciplina da noite garante a vitória da manhã seguinte. É um ciclo perpétuo de autoaperfeiçoamento. Não há fins de semana para a sua identidade. Você pode descansar, mas você nunca deixa de ser quem você é.
A tríade não tira folga. O clímax da sua transformação é a fusão dos pilares. Com o tempo você perceberá que estudar, treinar e calar não são coisas separadas. Você treina e aprende sobre a sua mente, estudo em silêncio. Você estuda e percebe que precisa de resistência física, treino para aguentar horas de foco. Você se cala e percebe que o silêncio é a melhor forma de estudar o mundo. Tudo se conecta. Você se torna um monólito de competência. A insegurança desaparece porque ela não tem onde se agarrar. Você sabe do que é capaz porque você se testa todos os dias no ferro. Você sabe como o mundo funciona porque você leu os manuais. Você não precisa provar nada para ninguém porque o seu silêncio já diz tudo. Você atingiu o estado de soberania integral. Mas lembre-se, o mundo tentará te quebrar. A Matrix odeia o homem livre. Ela tentará te seduzir com conforto, te distrair com polêmicas e te enfraquecer com vícios. Seus amigos dirão que você ficou chato, obsessivo ou arrogante. Eles tentarão te puxar de volta para o balde de caranguejos. É nesse momento que o seu juramento será testado. A tríade de aço é um caminho solitário. O topo da montanha é vazio. Não espere que a multidão te entenda. Ovelhas não entendem o silêncio dos lobos. Elas apenas temem. Aceite a solidão como o preço da grandeza. Use o silêncio para conversar com os mortos ilustres, os grandes autores, os conquistadores, os sábios, através dos seus estudos. Eles são a sua verdadeira tribo agora. Chegou o momento do seu juramento de sangue e aço. Este não é um compromisso para 30 dias. É um contrato até o seu último suspiro. Você está declarando guerra à sua versão antiga, fraca e falastrona. Você está matando o menino para dar à luz o homem. Vá aos comentários e escreva a frase que será gravada na pedra angular da sua nova vida. Não escreva se não for cumprir. O universo pune os mentirosos, mas abre caminho para os verdadeiros. O seu grito de guerra silencioso é: eu sou uma mente que aprende, um corpo que aguenta, uma sombra que age. Escreva e sinta o peso de cada palavra. Deixe o seu like se você escolheu a dor da disciplina em vez da dor do arrependimento. Inscreva-se no canal para receber a munição diária, que manterá a sua tríade afiada. O mundo é barulhento, fraco e ignorante. Você será o